Então nós estamos aqui, pessoal, era para nós estarmos no 9º ano, no ano 2. Estamos no 8º ano. Pessoal simpático aí, todo mundo anotando, olha que beleza, né? Parabéns aí pelo comportamento. Então, livro 3 do 2º ano, capítulo 15, óxidos, né? E aí eu sempre começo com uma reflexão. E vocês vão aprender uma reflexão aqui hoje, que com certeza vai ser a mais importante da vida de vocês. E quem colocar em prática, como eu já estou percebendo aí, está anotando, já está participando, já está colocando em prática. Vai evitar muito trabalho, né? Isso aqui eu fiz para eu mesmo, uns 10 anos atrás, quando eu estava reclamando de algumas coisas, né? Eu reclamando, minha esposa falou, para de reclamar. Aí fiz uma música para mim que está ajudando os alunos. Fala assim, né? Ó, daquilo que eu não gosto de reclamar não adianta, com mais disciplina eu vou aprender. Daquilo que eu não gosto de reclamar não adianta, com mais interesse eu vou aprender. Cada disciplina e interesse, tenta comigo, vai, daquilo que eu não gosto de reclamar não adianta, com mais disciplina eu vou aprender. De novo, daquilo que eu não gosto de reclamar não adianta, com mais interesse eu vou aprender. Faz uma pausinha, por favor. Pessoal, então vamos lá. Então, óxidos, né? Aqui tem o conceito de óxido. O que é um óxido? Um óxido, quando você tem dois elementos, dá para pegar aqui, por favor? Você tem o elemento e o oxigênio, tá certo? Quando você tem dois elementos, tá certo? Onde o oxigênio é o mais eletronegativo. O que é eletronegatividade, professor? O que é isso? O nome já fala. Eletronegativo, eletronegatividade, tendência de ficar o quê? Negativo. Tá certo? Né? Então, entender o que é negativo em química? Elétron. Vocês vão ver ano que vem, vocês já viram eletronegativo. Então, a tendência de puxar elétrons. Então, está aqui uma tabelinha, pega aqui para nós. Então, essa tabelinha mostra quem tem mais eletronegatividade. Está para cá e para cima. Tá certo? Tem até uma música, vai deixar para o ano que vem. Fala assim. Agora, eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons. De novo, vai. Agora, eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons. Agora, eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Ó, agora, eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Fica para o ano que vem. Então, o que é eletronegatividade? A tendência do átomo para atrair elétrons. Quem tem mais tendência? Quem está à direita da tabela e para cima. Então, o flúor é o mais eletronegativo, que os gases nobres não entram, tá? Então, por isso que óxido não pode ter o flúor, porque o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, tem que ter o elemento e o oxigênio. Não pode ser o flúor. Se for o flúor, não é óxido. E eu musicalizei isso, ó. Só dois elementos e um óxido orgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, olhando na tabela, não poderia ser um flúor. Então, fica assim, vai lá. Só há dois elementos em óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Ó, faz uma pausinha para treinar. Ó, beleza? Então, mais um, vai. Só há dois elementos em óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Beleza? Tranquilo? Então aqui a gente vai montar algumas fórmulas, ó. O oxigênio vai valer 2 negativo, esse negativo é elétron, então ele vai ganhar 2 elétrons. E aqui o elemento vai ter uma carga positiva. E aí, pessoal, vai ter uma tabela para a gente consultar, tá certo? Uma tabela. Faz uma pausa, por favor, só para mostrar a tabela, pessoal. Só falar, como é que fica a fórmula aqui? Vai lá, o oxigênio, perdão, o elemento e o oxigênio, tá pegando bem? Então vamos juntos aqui, óxido de sódio. Aí você olha lá na tabela, você olha na tabela, você vai ver que o sódio, Na, ele vale uma carga positiva, certo? Vou escrever assim, 1 mais. E ao lado você vai colocar o oxigênio, que vale 2 cargas negativas. Aqui significa que o oxigênio ganha 2 elétrons, e aqui significa que ele perde 1 elétron, que está positivo. Pessoal, na matemática está balanceado isso? Não, tem um positivo e 2 negativos. O que você tem que fazer? Você na frente. Você tem que colocar um outro Na, que vale 1 positivo. Perceberam ou não? 2 positivos e 2 negativos. Então a fórmula do óxido de sódio, Na, quantos Na são? Na2, ó, perceberam ou não? Óxido de sódio. Você percebeu? Vamos fazer mais um? Óxido de cálcio. Você olha na tabela, o cálcio. Você vai olhando na tabela, o cálcio, ele vai valer 2 positivos. Não preocupe, você olha na tabela, como eu acabei de mostrar aqui. Combinado? Tá? Vamos lá. Aí você põe o O de óxido.
O O vale 2 negativo. E aí, tá certo ou não a matemática? Tá. 2 positivo, 2 negativo, equilibrou, zerou. Então a fórmula aqui desse óxido é CaO, que é o que vocês acabaram de olhar aí, Calvígio, onde ele tá? Tá lá, né? Que é o óxido de cálcio Calvígio, perceberam ou não? Vamos terminar? Só mais um? Alumínio, você vai olhar na tabela alumínio, aí o alumínio vale 3 positivo. Aí você vai colocar o óxido, né? Vale 2 negativo. 2 negativo você vai aprender depois comigo, ele ganha 2 elétrons, isso que é 2 negativo, tá bom? E aí, tá certo a matemática? Não tá, você tem 3 positivo e 2 negativo, o que você tem que fazer? Como eu tenho menos, o 2 é menor que o 3, eu vou colocar outro desse. Outro óxido. E aí, quantos negativos ficaram agora? 4 negativos e 3 positivos. Acertou? Não. Ainda não. Bom, como tem 4 negativos agora, eu vou colocar mais um outro cátion alumínio. Agora eu tenho 6 positivos, beleza? E contra quantos negativos? 4. O que eu tenho que fazer para acertar? Adicionar mais um. Aí, garoto. Então, vou adicionar mais um. 2, 4, 6 negativos. Perceberam? Então, a minha fórmula desse óxido aqui é Al2. Perceberam? Quantos O, pessoal? 3. O3, que é o óxido de alumínio, das panelas de alumínio. Quando as panelas de alumínio, o alumínio reage com o oxigênio do ar. E vai formando Al2O3 óxido de alumínio, que é o camada escura. Então a mãe pensa que a panela está suja, não é verdade. Legal? Tranquilo? Então vocês já aprenderam aqui os óxidos, tá? Então aqui, pessoal, o sódio é do grupo 1A da tabela periódica. Se você olhar aqui, ó, de longe aqui, o sódio é do grupo 1A da tabela periódica. O cálcio é do grupo 2A da tabela periódica, certo? Então, por isso, esses óxidos aqui, ó, do grupo 1A, do grupo 2A, eles são chamados de óxidos básicos. E vou provar, tá? Óxido básico. E aí? O óxido básico, ó. O que acontece com o óxido básico? Eu vou provar que ele é básico. O óxido básico é um A2A, mais a água dá uma base com fenolftaleína. É esquisito, mas vai. Com fenolftaleína fica vermelho, base é hidróxido. Tenta, ó. Óxido básico, um A2A, mais a água dá uma base com fenolftaleína. Fica vermelho, base é hidróxido. Fica vermelho, base é hidróxido. Olha de novo, ó. Óxido básico, um A2A, mais a água dá uma base com fenolftaleína. Fica vermelho, base é hidróxido. Fica vermelho, base é hidróxido. Mas quem são os óxidos básicos? Do grupo 1A e 2A. Então, de novo. Óxido básico, um A2A, mais a água dá uma base com fenolftaleína. Fica vermelho, base é hidróxido. Beleza? Se eu tenho óxido básico, pessoal, eu tenho óxido ácido também, certo? Tá? Eu posso ter, por exemplo, vinagre. Não preocupa com a fórmula, não. Mas o vinagre é H3CCOO. Ano que vem a gente aprende. Então, o vinagre é ácido, certo? Você tem o CO2, que é um óxido ácido, tá? Você tem o SO3, que é um óxido ácido, tá certo? Então, você tem óxido básico, óxidos ácidos ou ácido mesmo, belezinha? Faz uma pausa. Beleza? Então aqui, pessoal, trouxe o óxido de cálcio, como eu falei para vocês, de CaO, beleza? Já vimos que ele é um óxido básico, que ele é do grupo 2A, 1A e 2A, óxido básico. Aí eu vou colocar na água, aqui tem água, coloquei um pouco de água aqui, beleza? Faz uma pausinha, por favor. Tranquilo? Então, pessoal, vocês acabaram de ver que eu coloquei óxido de cálcio, CaO, né, aqui na água. Deu uma diluída. Você vê que tá meio turvo, né? Uma cor meio turva. O ideal seria dar uma filtrada nisso com algodão mesmo, né? Ia ficar um pouco mais claro, mais límpido, né? Ia tirar o excesso, né, de CaO, beleza? Então o que a gente acabou de aprender? Ó, óxido básico é um A2A, mais a água dá uma base. Então aqui dentro formou uma base. Não vou explicar agora, não vai dar tempo. Aí se eu jogar fenolftaleína é um indicador de pH, que a gente vai trabalhar muito com ele no ano que vem. Legal? Se eu jogar fenolftaleína, o que vocês acham? Pega bem, dá foco. Ó. Ô, louco. Estão provando que a gente falou e escreveu na lousa. Olha que legal. Tá vendo? É um rosa-choque, na verdade, né? Então tá provado, ó. Então, óxido de cálcio, óxido básico, ele é do grupo 2A da tabela periódica. A gente mostrou. Então, óxido básico é do 1A e 2A, tanto faz. Se eu pegar qualquer óxido básico, ó, óxido básico é um A2A, mais a água dá uma base, com fenolftaleína, fica vermelho, base é hidróxido, tá? Depois a gente vai aprender com calma isso. Então ficou vermelho, beleza? Então meio que tá básico, não tá básico?
Tá ou não tá básico? Beleza, se tá básico, meio, o que vocês imaginam? Se eu jogar um ácido aqui dentro, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Então, olha só, ó. CO2 é óxido ácido, SO3, tem o ácido acético do vinagre, tá certo? Vamos tentar fazer aqui para vocês, ó. Olha, vocês perceberam? O que aconteceu? Vamos terminar então, ó. Óxido básico é um A2A, lembra? Mas a água dá uma base com fenol, vitalina ficou vermelho, que base é aí? Hidróxido. Também não estava básico? Se eu joguei ácido, o que o ácido fez com a base? Eliminou, extinguiu, neutralizou. Então o ácido neutraliza a base ou vice-versa. Faz uma pausinha, só para... Vamos lá, só um minutinho. Pode soltar. E se eu colocar de novo um pouquinho mais de óxido aqui? Opa! O que vocês acham que acontece? Aí, o óxido básico, né? Neutraliza o ácido que está lá dentro e volta também a ficar básico aqui. Na verdade, o que ocorre aqui, quando eu joguei base, beleza, ficou vermelho, igual aqui. A hora que eu joguei ácido, o que formou? Ácido mais base, deu sal mais água e um excesso agora de base aqui, ó. Né? Porque o ácido neutraliza a base ou vice-versa. O meio aqui não está básico agora? Então aqui dentro, na verdade, eu tenho, né? Tinha ácido mais base, sal mais água e um excesso de base aqui, tá certo? Mas o meio está básico, beleza? Então, se o meio está básico, o que eu posso fazer então para finalizar de verdade? Posso fazer o quê? Ó, se eu jogar um ácido aqui, no caso vinagre, vocês acabaram de ver, só que agora eu me ferrei, porque eu coloquei muita base, né? Então eu vou gastar muito vinagre. Vai rezando aí para dar certo. Vamos lá, mas vai, né? Tá vendo? Tava muito básico o meio. Então até o ácido acético de vinagre, então o vinagre neutralizar tudo, demora um pouquinho. Vocês perceberam? Mas neutralizou, beleza? Valeu, galera. Obrigado pelo carinho, tá bom?